Pneumatologia. Pneumatologia. O que é a palavra pneuma? Você viu o pneu? Né? Pneumático. Ar, sopro, vento. Então, a palavra... Porque o grego, irmãos, ele lembra, é uma ramificação muito grande, diferente de outras línguas. Do inglês, principalmente. Pneu, vento, sopro, ar, espírito. Ok? Então, a palavra pneumo é do grego, espírito, vento. E no hebraico, ruach. Ok? Ruach. E no grego, pneu. Ruach kadosh. Espírito de Deus. Santo. Kadosh Kadosh é santo. Ok? Pneumo, então pneumo é sopro, vento, espírito. E logos, logia, né? É estudo. Então, pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Bom, o que nós precisamos entender? Espírito Santo, ele é Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. E que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. Vamos ver o porquê aí, com versículos bíblicos. A divindade do Espírito Santo. Você vê aqui que na página 32, vamos fazer um resumo aqui, uma resenha. Vamos pensar alguns textos aí só. Onde está afastado aí, ó, diz assim: e disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Não, mentiu uma pessoa. Ele é uma pessoa. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Como fala a palavra Espírito, a pessoa pensa que é só um vento, né? Que é só os testemunhos de Jeová acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. É só uma força. Não é bem isso que a Bíblia diz. Vamos ver por quê? Primeiro, vai aí na página 133. A Bíblia fala que o Espírito Santo é onipotente. Está aí os versículos, Salmo 104, versículo 30, Efésios 3,16, Atos 1,8, vai dizer que ele é onipotente. É o Consolador, é um dos nomes do Espírito Santo, né? Há vários nomes para o Espírito Santo, tá? E um deles é Consolador e tantos outros. Aí a Bíblia vai dizer que ele é onisciente, tá aí, ó, os versículos, 1 Pedro 1, 10, 12, 1 Coríntios 2, 10, e aí vai. Tá? E a Bíblia vai dizer que ele é onipresente também. Para mim, onde me irei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo é criador também. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1 que Deus criou os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é eterno, da eternidade, na página 74, Hebreus 9,14, Gênesis 1,2. A Bíblia vai dizer sobre outros atributos do Espírito Santo, tá? Ele é Senhor, ele é Criador, ele é classificado, mencionado juntamente com o Pai e com o Filho, claramente na evidência da sua divindade. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus pessoal, não uma força impessoal derivada de Deus, como sugerido por alguns segmentos cristãos, tá? Bom, aí a Bíblia vai falar de alguns ofícios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo possui vontade. Aqui, ó, na página 135, mais um em itálico. Mas um só mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele tem vontade própria. Romanos 8, 27, em itálico também. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E ele é segundo Deus intercede pelos santos. Então, ele também intercede por nós. O Espírito Santo possui sentimentos. Romanos 8, 28. Só uma pessoa pode ter sentimentos. Concorda? Sim ou não? Sim. Só uma pessoa pode ter. Então, Romanos 8, 26, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós diante, enfatizando, lembra, os santos com gemidos inexprimíveis. Ele é consolador, ele é conselheiro, né, o paracletos divino, no caso aí. E tantas outras coisas que vai dizer então que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Não é só uma força ativa e assim por diante. Bom, agora os símbolos do Espírito Santo na página 145, quais são? Os nomes do Espírito Santo.
Ele tem muitos títulos, né? Vamos lá. Um deles é o Espírito de Deus, página 146. Ele é conhecido também como Espírito de vida, Espírito da graça, assim como Deus. Deus tem vários nomes. Vai ver vários nomes. Jesus, vários nomes, tá? Espírito da graça, Espírito de adoração, está se referindo ao Espírito Santo. Espírito da verdade, referindo ao Espírito Santo. Espírito Consolador, está se referindo ao Espírito Santo. E tem muitos símbolos, né? Quais um dos símbolos do Espírito Santo? Página 148. Vento, água, fogo, pomba, e desceu em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba? Não, é um símbolo dele, tá? Óleo, quando fala ali do óleo lá da viúva, dos azeites, está falando do quê? Espírito Santo. Selo, a pessoa é selada com o Espírito Santo, né? É ele que batiza, é ele quem distribui os dons, não é? Os dons espirituais vêm de quem? Espírito Santo. Quem atua na igreja hoje? O Espírito Santo. Quem habita em nós? O Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo é esquecido, né? E fala tanto de Deus, Jesus esquece do Espírito Santo. É ele que atua na igreja, ele que mora em nós, ele que dirige a igreja. Ok? Bom, agora vamos falar aqui sobre a doutrina da eclesiologia. E que eclésia? Igreja. A palavra eclésia quer dizer assembleia, congregação, reunião, igreja. Ok? Essa é a palavra eclésia. Logia, como nós dissemos, estudo da igreja, tá? Bom, vamos. A igreja como comunhão, na página 151. Estamos correndo aí, vocês já perceberam, né? Há muitas expressões na Bíblia que são aplicadas à igreja. Uma delas, sal da terra, podre, luz do mundo, carta de Cristo, noiva de Cristo, Israel de Deus, remanescente, raça eleita, sacerdote real, nação santa, casa de Deus, servos de Cristo, puleiro dos anjos. Não? Puleiro dos anjos. A igreja algumas igrejas registradas aí na cartório. Igreja de Amor, Igreja Antiglobo, Igreja Jesus é Show. Registrado em cartório. Mas, entretanto, a metáfora que mais se aplica no Novo Testamento, a igreja é corpo de Cristo. Ok? Bom, página 152, abaixo umas linhas aí. Ela é especificamente koinonia. Tá? O que é koinonia em grego? Comunhão. Ó, estamos aqui hoje em koinonia. Em koinonia espiritual, em comunhão, tá? Fraternidade, relacionamento íntimo. Significa uma participação comum. Na verdade, hoje nós temos que viver, a igreja tem que viver em comunhão, em koinonia, mas estão vivendo mais em união, né? Na unha mesmo. Relacionamento íntimo, significa participação comum, uma condição de estar juntos, uma vida em comunidade. Por isso que o diabo quer destruir na igreja a comunhão. Quer ou não quer? Sim. Aconteceu umas briguinhas lá na igreja, uns cacarravos lá. Senhor. Isso aí, tem que dividir. A intenção dele é dividir, tá? Então lembre-se que toda vez que houver uma divisão, é o capiroto que está lá. É ele que está tentando dividir, tá? A igreja como um corpo de Cristo é a declaração da sua unidade na diversidade. Somos várias pessoas, vários sentimentos, vários pensamentos, mas uma unidade, tá? Que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Unidade, tá? Funcionando como um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Ou seja, todos os cristãos devem trabalhar individualmente, cada um tem a sua responsabilidade a cumprir. Olha aqui, guarda isso. Não há membros mais importantes que os outros. Há cargos diferentes, mas nenhum é mais importante que o outro. É verdade. Os cargos podem ser diferentes, mas aquele irmãozinho mais simples não é menos importante que o pastor presidente. Eles são todos iguais, tá?
quando se coloca a toalha da graça, quando Mefibosete era aleijado dos 2 pés, mas da perna para baixo, da cintura para baixo ele era aleijado, mas quando ele senta na mesa e joga a toalha da graça, todos eles eram iguais. Aleluia. Na mesa do rei, nós somos todos iguais. Glória a Deus. Lembre-se de uma coisa, e outra, não queira ser maior nem melhor, porque o peão e o rei vai para o mesmo lugar na caixa depois do jogo. Eles vão para o mesmo lugar. Guarda isso, tá? Tem razão. Vamos lá. Assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, tá? Vamos lá. Faz alusão aqui da igreja e o corpo de Cristo. Dessa forma compreendemos duas coisas aqui na página 153. Dessa forma compreendemos que a igreja comunal, comum, né? Precede a igreja individual, de comunidade, comunal como comunidade, ela precede a igreja individual, tá? Hoje, a igreja é CNPJ. Quando Deus trata, hoje Ele trata com a igreja. Só que no juízo final será CPF. Aí Deus vai tratar com cada um. Hoje Deus trata com a igreja. Se Deus tiver que tratar hoje, Ele vai tratar com a igreja. É a igreja que vai sofrer. Lembra de Acã? Acã não roubou a capa. Quem é que sofreu? Tudo. Lembra Josué? Foi lá numa cidadezinha e pereceram por causa de quê? De uma desobediência. Toda a igreja sofre. Agora, no dia do juízo, aí é CPF. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo. Ok? Compreendemos que hoje a igreja é comunal, é comunhão, é comunidade. Precede a igreja individual. A realidade expressa no dia de Pentecostes aponta para a igreja como portadora da palavra do Espírito Santo, que precede a igreja individual. Bom, a origem pneumática da igreja, a maioria dos teólogos sugerem que foi no dia de Pentecostes, mas eu acredito que seja no dia que o próprio Cristo fundou a igreja. Concorda? Ele diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ela nasceu antes, entretanto, ações da igreja reportam o ministério de Jesus e seus ensinamentos e ações. A pregação dos discípulos era a mesma de Jesus, tá? Lógico que no Pentecostes, com a ação do Espírito Santo ali, é que ela foi alavancada, né? E seguiu em frente. A igreja aí também vai dizer da igreja invisível e da igreja visível. O que significa dizer que há uma igreja invisível e uma igreja visível. O que é a igreja visível? Um dia, né, eu lembro, faça isso aí, para saber se o povo está informado mesmo. Eu cheguei num congresso de missões e falei assim: irmãos, você tem 10 segundos para desenhar uma igreja. Já fiz aqui no curso isso. Quem estava no curso viu. Falei: você tem 10 minutos para desenhar uma igreja. Aí a pessoa foi lá, fez põe uma cruzinha aqui, né, uma portinha. Aí eu falei: agora, contem aí 10 segundos que eu vou desenhar uma igreja. Aí contaram 10 segundos e eu desenhei uma igreja. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós somos a igreja, né? Igreja. Somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Aqui está sendo uma igreja praticamente. Tem lugar que a igreja hoje é baile, na Europa que eu diga. Muitos lugares viraram, sabe, café, museus, salão de baile. Então aquilo não é a igreja somos nós. A Bahia sofre muito hoje por causa disso. Você vai lá, tem um monte de templo construído, nenhum crente. Porque eles pensaram que igreja era templo. E construíram a igreja, mas esqueceram que primeiro ele tinha que edificar a igreja. E aquelas pessoas iam construir o templo. Eles construíram o templo e não tinham gente. E hoje está sem ninguém. Porque acharam que igreja era templo. Bom, vamos lá. Estamos chegando aí, nós vamos direto hoje, aguenta a mão, tá? Fala pro irmão do lado, não dorme. Não cochila. E nós já estamos, nós vamos direto. Engata uma segunda aí e vamos embora, vai. Bom, então, entendeu a diferença de igreja invisível? A igreja invisível, irmãos, pode estar incluída. Será que não pode estar incluída, às vezes, um católico no meio da igreja invisível? Com certeza. Hã? Hein, Vanderlei?
Será que não pode estar incluído lá, pastor? É uma pessoa da... Não sei, cara. Não quero diminuir nenhuma membro. Mas será que não pode estar... Lá no céu nós vamos ter muita surpresa, irmão. Muita gente que nós esperávamos vai estar lá, não vai estar lá. E muita gente que nós esperamos que não vai estar lá, vai estar lá. Ué, você aqui? Ué, mas cadê o fulano, não veio? Então, porque igreja não é denominação, somos nós, somos templos. Aleluia. E vamos dar conta, cada um, por isso que nós temos que estar firmados na palavra. Amém. Existe pessoa que está firmado só no que a denominação dele fala, né? Só que lá não pode ler a Bíblia, porque se ler a Bíblia, ele fica louco. Não lê a Bíblia, se ler a Bíblia você vai ficar louco. Tem gente que pensa Louco quem não lê? Sabia que é uma igreja que se já ouvi muita coisa. Não, eu me arrependo porque na minha época fazer teologia era como dizer assim, uma heresia. Era uma coisa abominável. Você não faz não, que você vai desviar, irmão. Você fazer teologia. Eu me arrependo de lá atrás não ter feito antes de teologia. Se eu tivesse, eu teria te ensinado tanta coisa diferente que eu ensinei errado. Certo? Hoje se encontrar a pessoa, tentar pedir perdão para ela. E eu achava que eu estava certo. Ou eu achava que eu era um cara mesmo. Hoje eu falo, nossa, meu Deus do céu, quanta coisa eu ensinei errado, quanta besteira eu falei, né? E hoje a gente não fala mais. A gente aprendeu. Mas naquele tempo, fazer teologia era meu Deus do céu. Você já era conhecido como legal herege ali, ó, fazendo teologia. Entendeu? Chegou um irmão, esse tempo até para o outro, veio aqui no curso, né? Agora ele está só trabalhando à noite, mas está fazendo curso aí. Ele falou, sabe que o irmão da igreja lá, o evangelista, falou assim, o que você está fazendo? É verdade que você está fazendo teologia? Ele falou, estou fazendo teologia. Pastor Fernando, para com isso, rapaz, vai estudar sobre Deus, para de ficar fazendo teologia. Aí ele falou, mas teologia quer dizer o estudo sobre Deus. É o que eu estou estudando sobre Deus. Não é isso aí não, vai ler direito que não é isso aí não. Entendeu? Então, olha o ponto que a gente chega, né? Bom, a ideia protestante da igreja faz distinção entre a igreja visível, equivalente à igreja institucional, e a igreja invisível, tá? Que é a igreja invisível, que vai subir. A igreja santa, lavada, remida no sangue de Jesus, comprada pelo sangue. Amém? Amém. Vamos para frente, vamos para frente. Eu até sublinhei um monte de coisa aqui, mas nem vou falar. E pode observar, olha o que é a igreja visível. Está escrito aí, ó, em itálico, no 155, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Tessalonicense, a igreja Filemão, a igreja Iárquico, e a igreja que está em sua casa, em Filemão, ali falando, né? Essa é a igreja visível. E a igreja invisível é a igreja que vai subir, tá? Os propósitos da igreja. Qual o propósito da igreja, irmãos? A igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Cristo entregou em favor da igreja, se entregou a favor da igreja. Então, a revestiu com o poder do dom do Espírito Santo, a fim de que ela pudesse cumprir o plano e propósito de Deus. Nesse plano e propósito de Deus, podemos incluir o quê? Evangelização, página 157, então, tá? Evangelização, adoração, edificação e responsabilidade. Se tiver adoração e não tiver responsabilidade social, tá certo? E se tiver ação social e não tiver adoração, tá certo? E se tiver ação social, edificação e não tiver evangelização, tá certo? Tem que ter tudo. Tem tudo, né? Aí vai dizer o que? Evangelização, ide por todas as nações, adoração. Portanto, quer comais, quer beber, façais tudo, qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Edificação, e ele mesmo deu para apóstolos, lembra dos 5 dedos? Apóstolos, profetas, profeta é aquele que aponta, né? Evangelista, aquele que vai longe, é o dedo maior, tá? Pastores, fala de família, onde fica o anelar, o dedo, o anel. Doutores. Edificação do corpo de Cristo, e tem mais que? Doutores, é aquele que vai fundo, né? Doutores. E para a edificação do corpo, ok? Apóstolo é aquele que sustenta, que segura, que aponta para... que dá direção. Que aponta para Deus e para o homem, né? O apóstolo, ok? Bom, e a responsabilidade social.
A religião, olha o que diz aí no versículo, página 159, versículo itálico, segunda linha, página 159. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. Qual que é a religião pura? Cuidar dos Usar saia comprida, calça, cabelo comprido. Religião pura é fazer jejum, oração. Religião pura é não faltar dos cultos. Não, perdão. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, não deixar contaminar pelo mundo. Amém. Olha outro versículo aí, 1 João. Quem, pois, tiver bens, eita, agora pisou demais, força do mundo, bens do mundo, e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus permanece nele? Aí João, que era um homem pacífico, amoroso, diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdadeiro amigo. Não é aquele que diz assim, ó, eu tô com você, viu? Conta comigo. Não, é aquele que vai lá Fundamento da carne. e que diz o que eu posso fazer por você. Não é aquele que diz eu te amo. Não, é aquele que o que eu posso fazer por você. Glória a Deus. O que eu vou fazer para te ajudar? Esse é o verdadeiro amigo. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer para te ajudar? Que incomoda realmente, tá? Bom, as ordenanças da igreja, irmãos, são muitos os sacramentos, a gente chama de sacramento, né? Sacramentos da igreja. Os sacramentos da igreja evangélica e católica são muitos. Quais são delas? Uma dos sacramentos aí, qual é? Batismo. Batismo é um sacramento. Qual outro sacramento? Santa Ceia. Na católica é a crisma, né? Chamado de crisma, para nós é batismo. A Eucaristia, que para nós é chamado de Santa Ceia. Penitência, para nós é chamado de confissão. Extrema unção, para nós é chamada de unção com óleo. Ordens sagradas, para nós é chamada de ordenação do sacerdote. E o casamento, que é o mesmo nome. Só que casamento você vê que não muda, né? Então vamos lá, batismo. Aí é o outro problema que a gente tem que resolver. Algumas igrejas acreditam que você pode fazer, deve fazer o batismo por aspersão. E tem um outro nome aí, né? Efusão. Isso. Que é derramado. Arrependido em nome de Jesus. Liga não que é um gato, calma, não sai correndo, não é arrebatamento, não é nada disso, calma. É só o pastor Anderson. Chegar, você viu que o negócio já. Nossa, pode sentar, pega uma cadeira aí, ó, ali dentro da cadeira. Aqui, ó. Ó, bom. Efusão. Isso, efusão, tá aí, ó. Vamos lá. Olha aqui, diz aí. Imersão, né? Infusão e imersão. Quais são as igrejas que adotam esse batismo por imersão e infusão? Infusão é pegar uma concha de água assim e jogar na cabeça, tá? Bom, as igrejas luteranas, episcopais, presbiterianas, congregacionais, metodistas. E elas têm que fazer isso por um motivo. Porque elas batizam crianças. E como que se vai batizar uma criança de colo jogar dentro d'água? Aí adota-se então a imersão, a aspersão E a efusão. e a efusão, tá? Vamos lá, porque como eles adotam o batismo de criança, não sei se você é contra ou a favor. As igrejas que batizam. Tá aí no livro, ó, luteranas, episcopais, presbiterianas, congregacionais, metodistas, tá? Na página 160, oi. Na minha opinião é o seguinte, a palavra batismo no grego quer dizer o quê? Sepultamento, ok? Imersão quer dizer mergulho, imergir. Então a palavra batismo já começa dizendo que você tem que mergulhar. Jesus não foi na beira de um rio para jogar um pouquinho de água na cabeça. Não. Se não jogar, ele podia jogar com uma bacia lá dentro de Jerusalém, aquele lá no rio.
E você viu que tinha outro rio também que batizava, né? João Batista batizava em outro lugar, inclusive. Quando não era no Jordão, não era desse local, era um rio. Porque tinha mais água. Vamos lá. E se sepultamento, batismo é sepultamento, quando você vai sepultar, você deixa os braços para fora? Não. Deixa as pernas para fora? Você não mergulha tudo? Sim. Tá. Essa é a segunda questão. Outra questão. Jesus foi batizado criança ou com quantos anos ele foi batizado? 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30. Então Jesus é um modelo de quando tem que ser feito o batismo. Por que ele não foi? Ó, ele na circuncisão, ele circuncidou no 8º dia. Mas agora no batismo, por que ele não batizou? No 8º dia, ou no primeiro mês. E aí a Bíblia vai dizer, aquele que crer, pega uma criança de colo e fala assim, Joãozinho, você crê? Joãozinho, você está arrependido? Porque batismo também é de arrependimento. João Batista diz que arrependei-vos. Raça por conta dele. Mas é também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Né? E sejais batizados. E batizava eles. Então, a Bíblia fala que para ser batizado tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Para batizar tem que crer. Aqueles que crerem e for batizados. Então eu acredito que não faz muito sentido. Pelo menos da presbiteriana eu sei o texto que eles se justificam. É do judaísmo, de que as crianças eram circuncidadas com 8 anos, com o 8º dia. Então, para adentrar a igreja, então hoje se batiza criança, então está testificando aí. Porque eu nasci a Bíblia cita até circuncisão 8º dia, sim, mas a Bíblia não cita batismo ao 8º dia. Não. Né? Não, eu estou dizendo, eles se justificam. Eu entendi. Bom, vamos lá. Então, efusão e aspersão e por imersão, tá? Então, são 3 tipos. Efusão, que você joga tanto de água na cabeça, aspersão, você perde um pouquinho de água, ou imersão, tá? Bom, agora vamos para frente e falar da ceia rapidinho. A Santa Ceia é um outro sacramento, né? De quanto em quanto tempo pode se fazer a Santa Ceia? Depende dessa igreja. Depende. Todo dia. Todo dia. Pode fazer. Depende que a congregação uma vez no ano. Vamos supor que você tomou a ceia hoje aqui, mas amanhã você participou de uma igreja e lá está sendo a ceia. Você pode participar da ceia? Pode. Aqui não pode estar pecando. A igreja católica tem ceia todo dia. Está errado? Não. A igreja Congregação Cristã no Brasil uma vez por ano. Está errado? Não. O que você tem que fazer? Natal já tá, porque vão ficar com sede, não estão lá nada. Fazer isso em memória de mim. Mas O que você tem que fazer é fazer em comer da memória carne e de mim. beber do sangue. A Bíblia não determina de quanto em quanto tempo. A Bíblia manda fazer em memória dele, tá? Fazer isso em memória de mim. Aí no final da página 161, no protestantismo, 3 formas de compreensão da Eucaristia. Agora vamos falar da Eucaristia. O que é a Eucaristia? O corpo sangue de Jesus. É o corpo e o sangue de Jesus é conhecido como Eucaristia, né? Igreja católica. O sangue de Jesus é a Eucaristia. Bom, aí nós temos uma outra questão. Qual é a questão? Calvino. Os pais da igreja. Calvino e Lutero. Eles eram calvinistas. Mas tinha uma coisa que eles não apertavam a mão. Qual é? Existem 3, vai aí no final da página 161. 3 formas de compreensão da Eucaristia são enumeradas pelo santo. A consubstanciação, o memorialismo e o simbólico e espiritual. Bom, para Calvino, ele cria na consubstanciação. Enquanto Lutero acreditava que era simbólico e espiritual. Ou seja, para Calvino, a partir do momento que você orou pelo pão e pelo vinho, ele se torna literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Como eu não sei, não me pergunte isso que eu não sei. Mas ele se transforma literalmente no corpo e literalmente no sangue.
Para Lutero, era só um símbolo, era simbólico, que se transforma de forma simbólica no corpo do Senhor. Você acredita no quê? Eu acredito nisso, os dois é parecido. Eu acredito, que a igreja, a maioria hoje acredita, é que é simbólico. É só um símbolo, não se transforma literalmente. Para o católico, aquilo ali é um pedaço de carne que você está comendo e é o sangue de Jesus que você está bebendo. Por quê? Porque ele diz, meu sangue é verdadeiramente bebido e meu corpo é verdadeiramente comida. Mas nisso, onde os judeus saíram correndo, falaram, como que pode comer carne agora de gente, beber sangue de gente? Mas eles não entenderam que Jesus estava falando de um símbolo. Porque o judeu não ia comer carne de gente, nem ia beber sangue de gente. Mas era um símbolo, tá? Porque, ou seja, a Santa Ceia é, quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Regis, você almoçou hoje? Almoçou. Isso deu força para o seu corpo. Agora, o que é que vai dar vida para a sua alma? O sangue e o corpo de Cristo, que é simbólico. Ok? Então, a maioria, pelo menos das igrejas, acreditam, a igreja católica acredita na consubstanciação. Enquanto a maioria acredita que é literal, simbólico e espiritual. Tá bom? Bom, agora vem uma outra questão aqui para... memorialismo, fazer esse memorialismo? O memorialismo é como os judeus participam da ceia memorial do passado, comem pães asmos, ervas amargas, né, para lembrar uma memória daquilo que ele era. O judaísmo tem isso hoje. Bom, vamos lá. Agora, se você fizer a ceia, pastor Valdeci, pastora Arlene, pastor Luciano, pastor Anderson, você faz a ceia e sobra, você ora pelo pão, ora pelo carne, e sobrou. E agora? Posso jogar fora? Não posso jogar fora? Posso dar para as crianças? Eu já vi isso aí. Pastor Cícero. A Mara Ele vai me dar uma briga boa também. Isso, vamos. Pastores, o que vocês acham? Deixar para outro mês. Apertar você. Lá, legal. Na igreja, nas congregações, como é pequena, nós costumamos contar a quantidade já faz o colete, entendeu? Mas e se acontecer que sobrou 2? Escute. Pastor, eu não dou para dizer eu aprendi eu coloco na água e deixo a água levar. Certo. Então, A senhora aprendeu da onde isso? Minha pastora. Ó, na presbiteriana, que eu nasci lá, era assim também. Depois que consagrava, levava lá pro fundo o que sobrou e o que era consagrado tinha que deixar levar no ralo, na água. Igual. Não, mas isso eu tô falando que eu aprendi lá, mas eu não concordo com isso. E o que fazer? Mas eu tô sendo todo dia, gente. Queridos, eu dou pra criança, eu dou pra quem quiser. Não dá para as crianças. E aí, Pastor, fala aí qual que é. É assim, alguns eles tomam essa atitude aí baseada em livro de Êxodo, porque na época não era ceia, era Páscoa ainda, né? A antiga Páscoa se tornou na ceia de hoje, certo? Na ceia. Na última ceia, na última Páscoa, Jesus falou, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Na última Páscoa que Jesus comeu aqui com os discípulos na terra, ele estabeleceu a Santa Ceia. Ok? Fazer isso em memória de mim. Alguns, eles fazem isso, baseiam-se que não pode jogar fora, porque quando iam comer o cordeiro pascual, o Senhor disse, não deixa sobrar nada. Chama os vizinhos. Comam tudo e não deixa sobrar nada. Baseado nisso. Mas se a gente basear que a Santa Ceia é só um símbolo,
Ela é um símbolo. Nós estamos usando aquilo para simbolizar. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Vamos dizer, assim, é um contexto, tá? A gente está na ceia, todo mundo orou naquele momento, todo mundo fez parte da ceia naquele momento. Pela fé, ali naquele presente, a gente entra fazendo parte do corpo de Cristo. Sim. Certo? Aí sobrou. Matematicamente, aquela sobra, vamos dizer assim, a gente leva na geladeira. Só que pela fé, nós fazemos parte do corpo de Cristo ali. Não que aquele pão que sobrou, vamos dizer, não que aquele pão que sobrou, ele foi orado. Mas naquele presente momento ali, nós fizemos parte do corpo de Cristo pela fé dos irmãos perante aquela atitude que nós tivemos ali agora. Agora, depois dessa sobra, vamos dizer matematicamente, a sobra é um cumprimento daquilo que sobrou. Não que não é santo, ela se torna santo. Mas não na mesma eficácia do que foi concedido para o povo. Bom, isso não interpretar. É assim, nós temos que tomar cuidado de não correr o risco com isso de cairmos na substanciação. Aí eu orei isso aqui agora, isso aqui transformou no corpo e no sangue de Cristo. E agora? Estou jogando o corpo e o sangue de Cristo fora. Vamos lá, primeira coisa, vamos dizer assim, vou pôr um caso para vocês. Tem uma criancinha que está ali na igreja e viu você comendo pão e bebendo vinho. E ela, mãe, eu queria tanto comer um pão desse aí, esse vinho. E você já viu que tem criança que chega a ficar doente. O meu pediu para mim. E vai para casa chorando, eu quero aquele pão. E aí, você dá para ele ou não? Eu dei escondido. Mas eu Aí não, irmão. Aí não. Tem que dar. Uma ideia. Agora veja bem, irmãos, é assim, se você crê, eu no meu modo de entender, a partir do momento que acabou aquela liturgia do culto e sobrou aquilo lá, aquilo não vai fazer diferença nenhuma. Ele se torna um pão normal e um vinho normal. Não tem diferença. Ele tem durante aquela cerimônia, naquele memorial que está acontecendo. Aquilo que foi utilizado, aquilo que você está comendo ali, ele está simbolizando. Não transformou no corpo de Cristo nem no sangue. Ele simboliza, isso é um símbolo. Eu estou fazendo isso aqui, Senhor, uma memória para ti. Agora, pastor, eu não acredito assim. Amém. Come aquele que sobrou lá, guarda para dar para. Para mim, no meu modo de ver, não vai fazer diferença você dar para a criança ou você. Tem gente que fala, não vamos dar para a criança, que se der para a criança, depois ela não aprende quando crescer a dar valor. Pelo contrário, eu acho que ela aprende a dar valor. Porque ela está aprendendo a fazer aquele ato ali, quando crescer, aprendendo com aquele ato. Mas. Até damos, até a criança pede, até damos, mas separado. Separado então orar. Separado. Põe um copinho para ela lá e. Quando a Bíblia não diz, se fosse algo importantíssimo mesmo, a Bíblia diz, cuidado com o que sobra, não jogue fora, não faça isso. Mulher pode servir assim? Pode, por que não? A Bíblia fala de mulheres que serviam, né? Serviam na casa de Deus, mulheres que profetizavam. Eu acredito que elas podem sim. Tem Uda era uma outra profeta. aula, mas até como diaconisas da igreja praticamente. Uda era uma profeta. Servir, eu falo. A diácono, a função dele é servir. É servir. Se ele não pode servir na porta, ele não pode servir a ceia também. Servir. É tudo servir. Não tem uma diferença. É serviço, né, para Deus. Na igreja nós fazemos assim, nós não consagramos a mesa. É distribuído o pão, o cálice, e aí então na cerimônia é consagrado. E o que você está tomando ali é consagrado. Tanto é que se você quer levar para casa para algum parente, nós consagramos ali na hora. E ali então fica sem essa exigência, essa cobrança. O que eu levo em consideração é o seguinte, se fosse algo importantíssimo mesmo, a Bíblia não deixaria passar. É claro. Se ele não fizer isso, ele vai para o inferno. Deus deixaria bem claro. E agora eu posso fazer uma pergunta, pastor?
Uma outra questão dentro da ceia. Todos podem